Então vamos lá ao texto, deixa eu pegar aqui. Dimensões da pesquisa, que é muito importante. Nós já falamos sobre isso de alguma forma, né? Em algum momento. Isso deve aparecer aqui de novo, né? Da importância do recorte, né? Não dá para você falar de tudo que você quer e também não é para fazer isso, né? O projeto de pesquisa de vocês, que é um artigo, não é para provar a existência do universo, né? Essa coisa assim, né? Teve algum texto que nós já vimos isso, né? Você tem que tratar de alguma coisa que seja possível de demonstrar, né? Não é para ficar viajando e falar de coisas que você acha que é, né? A pesquisa é baseada em análise do material que chega para você, né? Os primeiros trabalhos, os primeiros livros, os primeiros materiais que eu indiquei para vocês, né? Vocês deveriam ter lido aquilo ali para usar, para começar a desenvolver, levantar questões, né? Fazer uma pergunta, e aí a partir dessa pergunta tentar levantar uma hipótese, né? Mas de uma forma simples, né? Então vamos ver aqui o que o texto nos traz hoje de ensinamento. Construção do projeto, né? Quando escrevemos um projeto, estamos mapeando de forma sistemática um conjunto de recortes. Acabei de falar sobre recortes. Na primeira aula, se vocês tiverem curiosidade, né, o primeiro encontro de projetos, eu falei sobre isso. Tem um chapéu, né, que é um assunto mais amplo, mas você tem que procurar fechar isso, né, na medida em que você for limitando e delimitando o seu assunto, você não vai deixar de falar, deixar de tocar nos aspectos que fazem referência a esse guarda-chuva, mas você vai ter mais facilidade para desenvolver o seu texto. Estamos definindo uma cartografia de escolhas para abordar a realidade. Cartografia seria assim, um mapa, né? Estamos mapeando, né? O que pesquisar, como e por quê. Essa etapa de construção ou de reconstrução da realidade, entendida aí enquanto a definição de um objetivo ou de um objeto de conhecimento científico e as maneiras para investigá-lo, traz em si muitas dimensões. Ao elaborarmos um projeto científico, que é o nosso caso, estaremos lidando ao mesmo tempo com pelo menos 3 dimensões importantes que estão interligadas. Então, vamos ver quais são essas dimensões. A aula de hoje está exatamente. Era esse o tema: dimensões do projeto de pesquisa. A dimensão técnica trata das regras reconhecidas como científicas para a construção de um projeto. Então, se a gente está falando de dimensões científicas, né? A gente não pode ficar no achismo, né? Ou vou dizer o que eu quero porque eu acho que é. Né? Ele já está dizendo aqui para a gente que isso se escapa de um processo de construção científica para você apresentar no artigo. A dimensão técnica trata das regras reconhecidas como científicas para a construção de um projeto, isto é, como definir um objeto, como abordá-lo e como escolher os instrumentos mais adequados para a investigação, sendo que técnica sempre diz respeito à montagem de instrumentos. O projeto de pesquisa é visto nesse sentido como um instrumento da investigação. Então você tem um objeto de estudo que você, mais ou menos, a gente tentou definir ali naquelas conversas que nós tivemos. Ao conversar com o seu orientador, ele vai dizer, olha, não dá para você falar disso aqui, mas dá para você falar disso aqui. Tem um texto aqui que pode te ajudar. Seguir o que o orientador está falando, porque isso faz parte da dimensão técnica do seu trabalho. Dimensão ideológica se relaciona às escolhas do pesquisador. Quando definimos o que pesquisar, a partir de que base teórica e como pesquisar, estamos fazendo escolhas que são, mesmo em última instância, ideológicas. A neutralidade da investigação científica é um mito. Então, ele está querendo dizer que, mesmo que você demonstre os dois aspectos de um problema, no final, em algum momento do texto, né, você vai aparecer ali o que você acredita que é. Né? No caso, por exemplo, da pesquisa do Marcelo, ele está falando da questão da polaridade na política. Em algum momento do texto, ele vai apresentar aquilo que ele acredita que esteja ocorrendo, ou
quando ele vai levantar a hipótese, que é a tentativa da resposta à sua própria pergunta, ele vai ali falar alguma coisa que, né, que ele está refletindo. Essa é a diferença do trabalho de pesquisa que nós estamos realizando agora, né, dos anteriores que nós realizávamos. Não estamos, é certo, nos referindo a uma visão maniqueísta, é isso ou aquilo, onde o pesquisador reconstrói a realidade com segundas intenções políticas. Né? Isso é o certo, eu quero provar, e não interessa a opinião dos outros, não é isso. Estamos sim falando de uma característica intrínseca ao conhecimento. Aqui outra página. Opa, pulei. Intrínseca ao conhecimento científico. Ele é sempre histórico e socialmente condicionado. Então, veja bem, né? Quando você for desenvolver a sua pesquisa, existe um acúmulo histórico. Existe um acúmulo histórico que você não pode renegar, você não pode, né? Existe um acúmulo histórico. Quando você for fazer sua pesquisa, você tem. Por isso, né, nós falamos da pesquisa bibliográfica, que no nosso caso é a mais indicada, né, que, né, tem um material, a partir desse material você vai elaborar ali as suas questões, né, pergunta, hipótese, isso, apresentar um tema e um título, os objetivos gerais e os objetivos específicos, e o caminho que você vai seguir para abordar esse tema, esse assunto. O pesquisador opera escolhas, mesmo sem ter a percepção clara disso, tendo como horizonte sua posição social e a mentalidade de um momento histórico concreto. Então, ó, que ele está chamando atenção para a gente. Mais uma vez, eu repito, não é uma parada da sua cabeça, uma viagem da sua cabeça. Né? Diante e de posse de informações, né? De documentos, de revistas, de textos, de artigos, de livro, né? Você vai ali, como é que eu vou dizer, rechear, né, e alimentar a tua pesquisa, né? Fundamentar, melhor dizendo ainda, é fundamentar a tua pesquisa. Fundamentação teórica vai ajudar nisso. Tá. A dimensão científica de um projeto de pesquisa articula essas duas dimensões anteriores. Né? A pesquisa científica ultrapassa o senso comum. A gente já sabe que o senso comum está no campo da opinião. Né? Não tem aqui, não, quando você for fazer apresentar a sua. Escrever, né, o seu artigo, mas na hora que for apresentar, você não está baseado numa opinião. Tanto é que você está fazendo um caminho de pesquisa, né? Analisando textos, conversando com o seu orientador, ele vai te dizer, olha, você está escrevendo, não tem muito sentido, precisa considerar isso aqui, que vai ser mais interessante. Desenvolve o seu caminho, desenvolva esse trecho aqui, para a gente chegar no outro lugar. Então, discute, né? Escute. O método científico permite que a realidade social seja reconstruída enquanto um objeto de conhecimento, através de um processo de categorização, possuidor de características específicas, que une dialeticamente o teórico e o empírico. Ele está fazendo uma relação da análise, né, dos dados que chegam, que você tem. Você não pode simplesmente falar, não, eu vou escrever o que eu quero e desconsiderando o material que lhe foi oferecido. Né? Nesse capítulo, estaremos dando ênfase à dimensão técnica na questão da construção de um projeto. Estamos propondo uma introdução a esse tema, entendendo que dominar a técnica é também viabilizar o acesso ao conhecimento. Então, aqui, como a metodologia de pesquisa envolve uma questão técnica de construção dessa pesquisa. Por isso, né, que a gente teve a ficha de pré-projeto. A ficha de pré-projeto é o que ela falou, o texto diz aqui no início, é o mapeamento inicial do que você quer. E aí, ao longo da sua caminhada com o seu orientador, você volta na ficha de pré-projeto. Né? Qual foi o objetivo que eu determinei? Qual é a pergunta que eu fiz? Qual é a pergunta? Qual é a hipótese que eu levantei? Por isso que não pode pular essa etapa. É tão importante essa etapa. O que é um projeto de pesquisa? Não custa nada a gente relembrar, né? Fazemos um projeto de pesquisa para mapear um caminho a ser seguido durante a investigação.
Buscamos, assim, evitar muitos imprevistos no decorrer da pesquisa que poderiam até mesmo inviabilizar a sua realização. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se lá, na pergunta, né, na hora que eu for fazer a minha ficha, se eu conseguir construir uma pergunta clara, né, uma hipótese mais bacana, uma pergunta com uma problematização mais consistente, eu não vou ter problemas em caminhar com a minha pesquisa. Agora, se o meu orientador já disse para você, já disse para mim assim, olha, você precisa rever essa pergunta, porque tem coisas que estão confusas. Você precisa ter essa autoanálise e falar, ó, então eu vou diminuir aqui, se a minha pergunta está muito ampla, se o meu tema está muito amplo, eu vou diminuir aqui esse, esse, esse alcance, né? Senão eu não vou conseguir fazer. Mas não porque não tem capacidade, mas porque não, como o texto está dizendo aqui, isso impede que eu avance. Porque como é que eu vou. Vou dar um exemplo aqui estapafúrdio, tá? Vou falar no meu artigo, que tem 15 páginas, vou falar do Big Bang, né, do surgimento, e eu vou provar que isso é mentira. Não tem 15 páginas como você fazer isso. Nem que você queira, mesmo que você queira, entendeu? Fazemos um projeto de pesquisa, ok. Outro papel importante é esclarecer para o próprio investigador os rumos do estudo. Olha aí, ele está dizendo para você, qual o caminho que você vai seguir. Foi o que o Bernardo mostrou para a gente quando ele trouxe o pré-projeto dele. Ele mostrou para a gente o caminho que ele vai seguir ali direitinho. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar sobre, se eu não me engano, eram 3 ações. Eu até coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo citar aqui. Se eu anotei. Acho que eu anotei. Não sei se eu anotei. Eu lembro que ele falou que era uma ação, depois uma relação entre os alunos, depois com a família, né? Mas ele mostrava lá o caminho que ele ia seguir, da pesquisa dele. Além disso, um pesquisador necessita comunicar seus propósitos de pesquisa para que seja aceita na comunidade científica e para obter... Aqui ela está falando uma coisa mais específica, porque se você fala uma coisa estapafúrdia, ninguém vai aceitar aquilo ali. É muito possível que você não tenha entrado. Aqui ela está se dirigindo mais ao aluno de pós-graduação, né? Os projetos têm que ser, uma palavra que eu uso muito, tem que ser execuível, um projeto que seja executável, né? Não é uma coisa que você, o camarada, olha, isso aqui não tem condições. Ele está misturando alhos com bugalhos e não, né? Não vai passar, não vai ter condições de ser até orientado. Está falando de reconhecimento do mundo. Através desse, outros especialistas poderão tecer comentários e críticas, contribuindo para um melhor encaminhamento de pesquisa. É importante lembrarmos que a pesquisa científica engloba sempre uma instância coletiva de reflexão. Aqui, muito importante. O que vocês estão escrevendo pode contribuir para outras pesquisas. Eu dei um exemplo aqui, foi até eu não tive mais contato com ele, também ele não entrou mais em contato, o Michael, que queria escrever sobre educação. Já existem 2 trabalhos no CEBRIC nessa linha de educação. O trabalho da Lohane, de 2018, e o trabalho da Ingrid, do ano passado, que são caminhos, né, que podem dar um horizonte para saber como é que eu posso abordar o assunto. Né? Já foi abordado daquele jeito. Será que eu posso pegar alguns elementos que elas estão trabalhando aqui e desenvolver, aprofundar, né? ou mesmo refutar, ou ampliar? Né? Isso a dimensão da reflexão coletiva. Né? Ao alcançar a forma de projeto, o pesquisador já empreendeu alguns esforços anteriores. Estudos preliminares cujo objetivo maior é a definição do problema, possibilitando ao investigador perceber os alcances e limites da pesquisa proposta. Realização de um anteprojeto. A gente já fez a ficha de pré-projeto, é o anteprojeto. Isto é, um estudo mais planejado dos aspectos que comporão a pesquisa, definidos de forma mais ampla, sem grande rigor ainda. Então, uma forma mais genérica, né? Eu tenho o tema, tenho o título, a minha pergunta é mais ou menos essa, eu tenho mais ou menos já uma hipótese, objetivos gerais e objetivos específicos, como é que eu vou abordar esse tema? Vai ser sobre, a maioria de nós, né? Nós aqui vamos fazer sobre uma pesquisa bibliográfica, mas se você fosse fazer uma pesquisa de campo, uma entrevista, né? Poderia ser um outro tipo de abordagem também.
Projeto de pesquisa deve fundamentalmente responder às seguintes perguntas. Aí, o que pesquisar? Né? Definição do problema, hipótese, base teórica, conceitual. Tudo isso que está falando aqui, a gente de alguma maneira, né, já viu. E se alguém quiser perguntar, ou, né, professor, isso aí eu não entendi, acho que nós não vimos, ou eu estou identificando isso que o senhor está falando, né, pode falar, aí pode abrir o microfone e falar. Porque pesquisar justificativa da escolha do problema, né? Por que você está falando dessa questão aí que você escolheu, né? Porque a justificativa ela vai alimentar e vai dizer para você, vai dizer para quem está, ou para o orientador e para quem vai ouvir a tua pesquisa, qual a importância, né? Qual é a relevância dessa pesquisa? Para que pesquisar? Né? Propósito do estudo, seus objetivos. Como pesquisar? A metodologia. Né? Quando pesquisar? Cronograma de execução. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou seguindo um cronograma de aula. Né? Se você pode, se você tem dúvida, o que o professor Celso vai falar na semana que vem? Você vai lá no cronograma e vai ver. O que o professor Celso falou nas aulas anteriores? Além das aulas gravadas, tem o cronograma. Né? Planejamento ajuda a gente, já falei isso. Se você se planejar, cada um de vocês, fizer um planejamento de estudo, sobra tempo para fazer outras coisas. Fazer o planejamento de estudo e respeitar o planejamento, né? Não adianta você botar no calendário que você vai fazer e passar da hora. Se dormir, passar da hora, aí não adianta. Pesquisado por quem? Equipe de trabalho, pesquisador. Aqui, na verdade, é o teu orientador, o teu professor orientador e você, né? A equipe de trabalho, nesse caso, essa é a equipe, né? Você deve recorrer. E vamos ver aqui, acho que para acabar. O projeto de pesquisa deve esclarecer sobre os vários elementos que irão compor a investigação. Por isso que é importante o recorte. Porque não dá para você falar de tudo, né? Eu dei o exemplo aqui da estante que está na minha frente. Eu não posso falar de tudo que está na estante, inclusive o computador. Não tem como, tem várias coisas. Eu não vou falar de todas elas em 15 páginas. Né? Os elementos constitutivos de um projeto de pesquisa. A definição do tema, escolha do problema ou definição do objeto. Vamos ler só isso aqui e depois eu abro aí para os comentários. O tema de uma pesquisa indica uma área de interesse a ser investigada. Olha, a gente falou também, eu falei no primeiro encontro, quando a gente for escolher o tema, duas coisas. Escolha alguma coisa que te interesse, que você realmente tenha um interesse, né, que te agrade de falar, e que, não obrigatoriamente, mas que esteja ligado ao que você vai fazer lá para a tua graduação, o curso que você vai escolher. Né? Trata-se de uma delimitação ainda bastante ampla. Por exemplo, quando alguém diz que deseja estudar a questão da violência conjugal, aqui ele vai dar o exemplo de delimitação. A questão da violência conjugal ou a prostituição masculina está se referindo ao assunto de seu interesse. Contudo, é necessário, para a realização de uma pesquisa, um recorte mais concreto. Né? Violência conjugal é muito amplo. Né? Prostituição masculina é amplíssimo. Mais preciso desse assunto, um recorte mais concreto e mais preciso. Ao formularmos perguntas ao tema e ao assunto proposto, estaremos construindo a sua problematização. E mais uma vez estou falando aqui da importância da delimitação do assunto. A definição do problema ou objeto de pesquisa, às vezes, é tarefa difícil. Embora possa parecer uma recaída positivista, vale lembrar que uma maneira de facilitar esse primeiro momento de impasse é a descrição do problema, especulando sobre o seu campo de observação em relação a algumas variáveis. Então, foi aquilo que eu procurei fazer com vocês durante os encontros iniciais, que foi muito bem, teve muito sucesso, por exemplo, com a Sofia. A gente foi conversando, eu lembro bem, né, que ela falou, eu fazia perguntas até a gente chegar numa melhora do problema dela, que ela mesma identificou que estava muito restrito e precisava dar uma ampliadinha, mas não era ampliar, né? Era só, né, uma modificação para poder dar possibilidade dela ter mais caminhos para poder desenvolver o texto dela. Né? Eu lembro bem. A definição do problema, objeto de pesquisa, às vezes, já li isso aqui. Vale a pena lembrar uma maneira de facilitar esse primeiro momento, observação.
Essa medida deve ser entendida como provisória para melhor aclarar o objeto proposto e não como molde restritivo. Passemos ao exemplo. Olha só, muito interessante ele está falando aqui. A gente também fez isso nos encontros, né? Eu sempre falei isso, olha, isso que a gente está fazendo aqui é provisório. Quando você chegar com o teu tema, né, com o teu título, o teu problema para o teu orientador, possivelmente ele vai falar, olha, vamos, ok, isso aqui tá legal. Não, isso aqui acho que vai ser melhor se a gente fazer dessa forma. Né, ele vai te fazer perguntas para você, para poder arredondar mais o teu tema. Senão, fica patinando. Então, vamos ao exemplo. Quando dizemos que vamos estudar a violência conjugal, delimitamos aí muito amplamente o campo de observação. Casais legalmente casados ou não. Ele vai explicar aqui o que está no amplo e o que vai ser restrito. Então, casais legalmente casados ou não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Acho que eu pulei. Para cá. 37 e 38 aqui. Acrescentamos que o interesse é por maridos que espancam suas esposas ou companheiras. Ele já delimitou mais o assunto. Conferimos ao assunto uma variável a ser observada. Se afirmarmos ainda que desejamos saber como tais espancamentos são vistos ou representados pelas mulheres vitimizadas, apontamos outra variável. Aqui, aí ele está fechando mais ainda, né? Sob o ponto de vista da mulher que é violentada. Expressamos, então, o intuito de relacionar duas variáveis: o espancamento que os maridos realizam em suas esposas e a representação dessas sobre esse acontecimento. São dois pontos de vista. Dessa forma, poderíamos enunciar o tema já problematizado desta pesquisa, ou seja, nosso objeto, a representação sobre espancamentos elaborada a partir de mulheres maltratadas por seus esposos ou companheiros. Viu que ele partiu de um tema geral, né? Violência, né? A violência conjugal, e depois ele foi vindo, peraí, essa violência conjugal ela é feita, o homem, né, que espanca a sua mulher. Mas aí eu preciso saber o que é mais interessante para poder ter um resultado melhor sobre esse assunto. Eu preciso saber o ponto de vista da vítima. A representação sobre o espancamento, aí ele fez aqui, aí o tema, né, o título, aliás, é esse aqui. O objeto de pesquisa dele, né, é a representação sobre espancamento elaborado a partir de mulheres maltratadas por seus esposos ou companheiros, do ponto de vista da vítima, né, que o pesquisador aqui escolheu fazer essa análise. Peraí, deixa eu... Desta forma, poderíamos anunciar um problema o problema decorre, portanto, de um aprofundamento do tema. Ele é sempre individualizado e específico. Diversos autores sugerem que o problema deve ter algumas características. As mais plausíveis seriam: a característica do problema claro deve ser formulado com pergunta. Fizemos isso. Essa maneira parece ser a mais fácil para se formular um problema, além do que facilita sua identificação por quem consulta o projeto de pesquisa. Segundo, em nosso exemplo anterior, teríamos qual a representação sobre espancamentos é articulada pelas mulheres maltratadas por esposos ou companheiros. Ou, se optamos por um estudo mais exploratório do tema, poderíamos dizer quais os fatores que levam os maridos a espancarem suas esposas. Então, são várias perguntinhas. Eu fiz isso com a Maria Eduarda, se não me engano, com a Sofia. Perguntei para o Marcelo também, eu lembro. Fui fazendo perguntas para poder fechar o tema. Aqui, né? O problema deve ser claro e preciso. Exemplo de imprecisão. Um exemplo de imprecisão. Como funciona a mente dos maridos que espancam suas esposas? Não tem como isso não tem. Você não vai conseguir relatar isso. Como é que funciona a mente do sujeito que espanca? Parece pouco provável que possa ser respondido pergunta tão vasta, né? Deve ser delimitado a uma dimensão variável. O problema é, às vezes, formulado de maneira muito ampla, impossível de ser investigado. Olha o que está chamando atenção para a gente. Por exemplo, alguém deseja estudar
o que pensam as mulheres sobre o fato de maridos espancarem suas esposas. Contudo, nunca conseguirá saber o que pensam todas as mulheres sobre o assunto. Então deverá restringir-se, por exemplo, à opinião daquelas mulheres que sofreram tal problema, numa localidade específica. Ó, ele já está fechando agora a questão do espaço, do lugar. Né? Não sei se vocês com certeza ouviram falar de que depois da pandemia, esse problema, por exemplo, de agressão, de violência contra as mulheres, aumentou muito. Né? E nos espaços familiares. Às vezes, o problema proposto não se encaixa nessas regras. Um caso típico é dos temas pouco estudados ou muito recentes que carecem de pesquisas exploratórias posteriores à elaboração do projeto. A escolha de um problema merece que o pesquisador faça sérias indagações. Trata-se de um problema original? O problema é relevante? O que eu estou trazendo é relevante? Ainda que seja interessante, é adequado para mim? Tenho hoje possibilidades mais reais para executar tal estudo? Existem recursos, mas recursos financeiros não tem. Terei tempo suficiente para investigar tal questão? Então, todas essas questões que ele colocou aqui são pertinentes ao que eu já falei, repeti, né? Estou tentando sempre falar com vocês sobre isso, a coisa da coisa do que seja execuível, né? Que o projeto tenha condições de ser executado, que não seja uma viagem, né? Que não seja só opinião. Não, se você for entrar numa de fazer só o que você quer, porque você acha que isso não é projeto de pesquisa, não é um projeto de análise e aprofundamento, de desenvolvimento, de reflexão científico. Isso não é aceito dessa forma. Né? Então, dito isso, eu pergunto aí como é que vocês estão aí na caminhada aí. Sofia, como é que tá aí? Fala aí comigo. Ou pode escrever também. No desenvolvimento do meu TCC, Celso, Como é que você tá aí indo? Como é que tá escrevendo? Como é que bom, conseguiu eu já? ainda não comecei a fazer o primeiro capítulo, porque eu tenho estado ocupada fazendo os deveres, né, da escola e outras coisas aqui em casa, mas eu já preenchi, já terminei finalmente de preencher o pré-projeto, tem um tempinho, inclusive. Mandei para Bernardo, ele revisou, já me mandou o que eu tenho que mudar. Eu tenho que ver ainda para poder começar a escrever o primeiro capítulo. Por enquanto eu tô assim. Beleza. Cada orientador vai ter uma forma de trabalhar, né? Eu solicitei aos meus orientandos que escrevessem pelo menos uma lauda e a gente vai caminhando, né? E eu vou devolvendo para ele. Então, deixa eu perguntar, Cauê. Cauê tá com quem, Cauê? Tá podendo falar? Daniel. Fala aí, Daniel. Fala, professor, então, você falou para me mandar 2 laudas hoje, né? Eu consegui concluir uma lauda. Eu expliquei sobre a fotografia, sobre aquele negócio que você mandou eu escrever lá. A segunda lauda eu vou tentar fazer daqui a pouco, quando finalizar a aula. A E- aula, eu só não fiz mais laudas porque eu tô ocupado com o negócio do Detran, da Não, tudo autoescola, bem, eu tudo bem. trabalho, Eu até falei com o mas tô pessoal conseguindo, que 2 laudas é suficiente, até amanhã, 2 laudas, tá tranquilo. mas eu tô conseguindo fazer, já consegui desenvolver bastante coisa. Se eu der uma ideia lá, eu consegui fluir. Aí depois eu É, vou te mandar a porque primeira tem, parte lá que eu escrevi. sim, porque tem isso também, aí vale para todo mundo. Às vezes a gente fica muito preocupado e não consegue escrever, mas escreve devagar, dá um tempo, né? Quando você desliga um pouco, depois as ideias vêm daquilo que você começou a escrever. Ou então, ao contrário, quando você começa a escrever, aí não vem, não para de escrever. Se não parar, deixa rolar, escreve, mesmo que você não tenha, mesmo que Mas você ache que esteja errado, entendeu? se o senhor quiser a primeira parte, eu te passo. Não, manda tudo junto amanhã pelo e-mail, Tá bom, beleza? beleza. Bom, Cauê tá aí, não? Ah, peraí, escreveu aqui alguém. Então, escreve aí, como é que você tá? Com quem é teu orientador, como é que você tá? Enquanto o Cauê escreve. Iago, como é que estão aí, Iago, sua caminhada? Então, eu entreguei o primeiro capítulo do TCC segunda-feira e eu tô só esperando a minha orientadora corrigir.
Mas como é que foi? O que você abordou nesse primeiro capítulo? O que você escreveu? Eu falei sobre racismo recreativo, fazendo referência a Pierre de Bourdieu, um neomarxista, Thomas Robson, que é um contratualista, ele é um protagonista dentro do contratualismo. Falei sobre Freud, o pai da psicanálise. Falei sobre Adilson Moreira, Silvio Almeida. E eu usei as teorias do humor para fazer uma referência também a esses filósofos e sociólogos. Mas isso tudo em um capítulo? Foi, tudo em um capítulo. Pô, mas é muita coisa. Como é que você vai fazer? Como é que você vai apresentar, assim, fazer a relação entre esses autores todos? Porque muita coisa. porque tudo tem ligação com a teoria do humor. Quem criou a teoria da superioridade foi Thomas Robson, então não tem como não citar ele. E para ressignificar a perspectiva sobre o racismo recreativo, o Pierre de Bourdieu fala sobre a questão da revolução. Então ele também tem ligação com o assunto. Então todo mundo que eu citei tem ligação com o que eu estou falando. Só tem que tomar cuidado para não ficar muita coisa, entendeu, Iago? Porque são autores que, às vezes, teoricamente, eles divergem. Você precisa saber isso, entendeu? Uhum. Se eles divergem em algum ponto, porque, por exemplo, eu não sou especialista, mas a gente aqui não tem essa profundidade de especialização. Mas se você vai apresentar isso em alguma banca e falar assim, pô, você está falando do Pierre Bourdieu que não tem necessariamente nenhuma relação com Freud. Precisa construir. Se você traz muitos autores diferentes, essas relações precisam ser construídas, entendeu? A minha indagação aqui, a minha preocupação é que há pouco espaço para fazer essa construção, sacou? Uhum, entendi. Por isso que você tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos ver, o Cauê escreveu aqui. Estou com Ana Beatriz. No meio do caminho eu mudei o meu tema, estou fazendo sobre a tecnologia no esporte. Não entreguei o meu capítulo ainda. A Ana Beatriz combinou uma data com a gente. Separei só os slides que irei usar, só falta montar. Beleza, mas assim, procura escrever alguma coisa. Assim, mesmo, né, para todo mundo a sugestão. Escreve alguma coisa sobre o tema que vocês estão falando, sobre a ideia que vocês estão tendo. Vai lá na pergunta que você fez e tenta escrever alguma coisa, entendeu? Para poder, a partir dessa escrita, encontrar na fundamentação teórica, se você já tem, se estão lendo alguma coisa, algum trecho que possa fazer relação, né? E aí, por isso que eu falei com o Iago. Não, e aí é uma sugestão também, né? Você não precisa trazer vários autores. Às vezes, 2 autores, né? Um autor que seja bem bacana já dá conta do recado do assunto. Porque é aquilo que... tem uma coisa que pode acontecer também. Isso pode acontecer no assunto ou pode acontecer nos autores. Você traz um bocado de autor que fica batendo cabeça ao autor e aí você desvia a atenção do objeto de estudo que você está tratando. Tanta gente falando que você não sabe mais do que está falando. Então, tem que ter cuidado com isso, entendeu, Iago? Entendi, professor, porque essas citações que eu te falei são tudo no mesmo livro. Só tem um livro que fala sobre racismo recreativo, é o livro do Adilson Moreira. Entendi. E esse assunto é muito atual. E nesse livro ele cita essas pessoas que eu fiz referência. Então, beleza. Mas procura, como é que fala? Valorizar o texto, né, que você está trabalhando, né, o assunto, o objeto. Tá bom. Obrigado. Nada. Pietra, como é que tá, Pietra? Tá com quem, Pietra? Eu tô fazendo com Juliana. E aí, como é que você já entregou alguma coisa, escreveu alguma coisa? Qual foi a orientação? Então, eu tenho que terminar de escrever um texto agora com os textos que ela me mandou. Só que eu ainda tô na metade do caminho pra escrever o primeiro. Ela mandou um e-mail com ideias e como a gente montar, e aí eu só volto a entregar esse texto pra começar a montar. Beleza, então tá todo mundo mais ou menos no mesmo caminho. A gente está na mesma etapa, né, na verdade, de construção aí do início do primeiro capítulo, lendo alguma coisa com a orientação do que deve fazer. E isso é importante, vocês terem atenção para os toques do orientador. Se ele está dizendo para você, né, leia isso aqui, faça um resumo, né, ou escreva uma lauda para eu poder ver o que você está pensando, né, ou, né, que a partir do que vocês escreverem,
vocês vão ver que os professores vão poder dar mais subsídios e apontar caminhos. Falar assim, ó, esse trecho aqui que você escreveu é muito interessante, você pode desenvolver, escrever um pouquinho mais, e tem um autor que fala sobre isso. Então, à medida que vocês forem devolvendo o texto para os seus orientadores, vocês vão caminhando, vai caminhando devagarinho. Poliane, como é que tá aí, Poliane? Fala com o tio Celso. Ou escreve aqui no chat, pode ser também. Guilherme, como é que tá aí, Guilherme? Eu já comecei a escrever o primeiro capítulo. Sim, mas aí qual foi a orientação que o professor te deu? Guilherme, qual foi a orientação? Pode escrever também. Fala, Pietra. Foi sem querer, eu fui espirrar e eu toquei no microfone. Beleza. Pedro Denis, como é que tá aí, Pedro Denis? Nos ouve? Pode escrever também. Poliane não começou a escrever ainda, mas você já entrou em contato com a orientadora, Poliane? Enquanto Pedro escreve, fala aí. Tá ok, Pedro. Pedro mudou o tema. Sim, e qual foi a orientação, Poliane, que a professora deu? Tá bom. Vamos ver se ela escreve aí. Esperando a Poliana escrever. Já falei com Pietra, falei com Pedro, Cauê, Daniel, Sofia, Iago, Guilherme. Poliane vai escrever? Foi só a apresentação mesmo. Bom, então, né, meus queridos, hoje foi mais ou menos, eu trouxe essa questão das dimensões do projeto de pesquisa para lembrar, né, sempre que devemos prestar atenção nas orientações do orientador, nas dicas do orientador, e considerar, né, se ele disser para você, Guilherme falando aqui, a orientação que o meu orientador me deu foi de fazer umas modificações na ficha de pré-projeto. Então, as faça, porque será necessário para que você desenvolva o seu projeto. Se for necessário fazer essas modificações, siga, porque vai ajudar você, né? Na verdade, o orientador é um facilitador, né? Não é um atrapalhador. Ele vai fazer perguntas e vai fazer sugestões justamente para poder melhorar aí o entendimento do que você quer falar. Então, meus queridos, dito isso, acho que nós hoje podemos encerrar. Na segunda-feira a gente se vê. Só lembrando que as atividades que a gente está fazendo lá, eu vou considerar como avaliação aquelas questões lá do Google Forms, beleza? Segunda-feira, então, a gente se encontra. Beleza, professor. Valeu aí. Um abração. Tamo junto.